As proteínas são os compostos orgânicos mais abundantes no nosso organismo. Elas estão envolvidas em centenas de funções do organismo. As principais são transporte, como a hemoglobina, que é uma proteína estrutural. As proteínas dão firmeza aos tecidos que formam a nossa pele, ossos, dentre outros. Imunológica, como exemplo temos os nossos anticorpos. E hormonal, nós temos proteínas que regulam o índice glicêmico do nosso sangue. As catalisadoras de reações químicas, ou seja, elas aceleram as reações químicas do nosso organismo, e as contrátil, que permite que os nossos músculos eles possam se contrair. Tem uma coisa muito importante que precisamos saber, que é a ligação de um aminoácido no outro. Então, o que é realmente uma proteína? É a junção de vários aminoácidos no outro, que tem uma ligação, e essa ligação se chama ligação peptídica. As estruturas das proteínas são divididas em primária, elas são ligações simples, também chamadas de linear. A secundária, ela começa a se enrolar, temos dois tipos, uma que se parece com uma hélice e a outra que parece com uma folha, que se chama beta-pregulada. A terciária, conhecida como a proteína globular. E quando nós temos várias proteínas, uma ligada à outra, ela é chamada de quaternária. A identidade das proteínas se divide na quantidade de aminoácido, os tipos e a ordem. Por exemplo, se eu trocar um aminoácido de lugar, pode ser muito drástico. A anemia falciforme ocorre também pela troca de aminoácidos um do outro. Então, a hemácia muda totalmente sua estrutura e se torna falcêmica. Existem vários tipos de aminoácido. O termo natural, o corpo produz. O termo essencial, a gente precisa ter na nossa alimentação. Agora, existem aminoácidos que não são essenciais e nem naturais. Aí eles são semi-essenciais. Mas o que é semi-essencial? É aquele aminoácido como a histidina e a arginina. São aqueles produzidos pelo nosso corpo em pequenas quantidades. Só que é tão pouco que precisamos também na nossa alimentação. O destino da cadeia carbônica, que pode ser glicogênica, é quando ele produz intermediários do ciclo dos carboidratos, e a cetogênica é quando a cadeia carbônica dá origem ao acetil-CoA. A síntese dos aminoácidos não essenciais é feita a partir de intermediários no metabolismo. Alguns tipos são citados, por exemplo, a síntese de transaminação, em que há a transferência do grupo amino para as alfas cetoácidos,
E o segundo tipo é a síntese por amidação. Por exemplo, é o que acontece no glutamato, que ele recebe um grupo amida e se transforma em glutamina. E o terceiro tipo é a partir de outros aminoácidos, por exemplo, a tirosina, que dá origem à fenilalanina. Agora nós vamos falar sobre a degradação dos aminoácidos, aproveitando para falar quanto ao destino da cadeia carbônica. A degradação acontece em duas fases. A primeira é a transaminação, que acontece em todas as células, e a segunda é a desaminação oxidativa, que acontece preferencialmente no fígado, devido a uma enzima que é a glutamato desidrogenase e que sempre acontece dentro das mitocôndrias. O glutamato tem enzimas específicas, que é o glutamato desidrogenase. Para ser feita a desaminação oxidativa, na desaminação oxidativa, esse glutamato perde a amônia, que é a desaminação, sobrando uma cadeia carbônica. Ela pode ser o intermediário do metabolismo dos carboidratos ou pode gerar um acetil-CoA. O destino da amônia é gerado na desaminação oxidativa. É o ciclo da ureia. Ele é dividido em 4 etapas, sendo a primeira a reação entre a amônia e um CO2, utilizando a enzima carbamil P sintetase com a presença de ATP, formando o carbamil. A segunda etapa é a formação da citrulina. A terceira etapa é a citrulina mais o aspartato, que vão gerar a arginina mais o fumarato. O fumarato O fumarato pode ser usado no ciclo de Krebs. E a quarta etapa é a arginina virando ureia. E essa ureia é eliminada através da urina.